Olá, pessoal. Nesta aula, nós vamos abordar os argumentos quase lógicos. Perelman e Titeca, em seu Tratado de Argumentação, dizem que os argumentos se classificam em dois tipos: aqueles que se valem dos processos de ligação e aqueles que se servem de processos de dissociação. Os que se valem dos processos de ligação aproximam elementos distintos, estabelecendo entre eles uma relação de solidariedade. Já os que se servem de processos de dissociação separam, dissociam, desunem elementos de um todo ou um conjunto solidário no sistema teórico. Esses esquemas de ligação estão na base da construção de três diferentes tipos de argumentos: os quase lógicos, os que se fundamentam na estrutura do real e os que fundam a estrutura do real. Então, nesta aula, nós vamos abordar aqueles que são quase lógicos. Os argumentos são razões contra determinada tese ou a favor de determinada tese, com o objetivo de persuadir o outro de que essa tese é justa ou injusta, moral ou imoral, benéfica ou prejudicial, etc. Nos negócios humanos, a gente não opera com verdades lógicas, a gente opera com posições fundamentadas em convicções religiosas, em crenças políticas, em princípios morais, preferências estéticas. Por exemplo, não é logicamente verdadeiro que as campanhas eleitorais tenham que ser financiadas com dinheiro público ou que devam ser bancadas por contribuições de pessoas físicas e de empresas. Na verdade, é mais adequado, é mais aconselhável, em função de determinadas características de nosso sistema político, que essas campanhas sejam custeadas desta ou daquela maneira. Os argumentos quase lógicos são aqueles que lembram a estrutura de um raciocínio lógico, mas as suas conclusões não são logicamente necessárias. Os raciocínios lógicos constroem-se com base nos princípios da não contradição, da identidade, da reciprocidade, da transitividade, da inclusão, da divisão e da comparação de quantidades. O argumento quase lógico é um argumento aparentemente lógico. Todos nós, pessoal, trabalhamos com argumentos quase lógicos. E isso não é nenhum demérito, já que é da essência da argumentação operar com raciocínios que são preferíveis. Vejamos agora os argumentos fundados no princípio da identidade. O princípio da identidade, na lógica, enuncia-se com a proposição A é igual a A. Dessa proposição, decorre que o sujeito e predicado remetem ao mesmo referente. É esse o princípio que sustenta a tautologia, a definição, a comparação, a reciprocidade, a transitividade, a inclusão, a divisão, o argumentum a pari, a regra do precedente, o argumentum a contrário e o argumento dos inseparáveis. E são justamente esses argumentos que nós vamos ver agora, iniciando pela tautologia. As tautologias são juízos cujo predicado não acrescenta nenhuma informação ao sujeito. Se alguém perguntasse, por exemplo, o que é gengibre, e outra pessoa respondesse que gengibre é gengibre, nós teríamos aqui uma tautologia, pois o predicado é falsamente significativo. Agora, quando se utiliza a tautologia na argumentação, embora aparentemente ela possa se assentar no princípio da identidade, nós vamos ter, na verdade, uma falsa tautologia. Por quê? Porque nós vamos encontrar sujeito e predicado com significados diferentes e, portanto, remetem a referentes diversos. Por isso que a tautologia argumentativa é um argumento quase lógico. Quando se diz, o Brasil será sempre o Brasil, é óbvio que o Brasil vai ser sempre o Brasil. Então, nós teríamos aqui uma tautologia, não é verdade? No entanto, o sujeito e o predicado aqui, eles têm significados diferentes. O primeiro Brasil significa a nação brasileira, enquanto que o segundo Brasil
tem a acepção de conjunto de características que, nesse caso específico, poderiam ser negativas, né, que dão identidade à nação brasileira. Trata-se aqui, portanto, de uma crítica a certas características dos brasileiros. Quando se afirma quando trabalho, trabalho, quando descanso, descanso, não se está fazendo uma repetição destituída de sentido, mas o que nós temos aqui é uma declaração de que, no momento de trabalhar, todas as energias estão concentradas nos afazeres, mas quando nós estamos descansando, não se pensa em trabalho. Então percebam aqui que nós temos falsas tautologias. Isso quando elas estão presentes, né, no universo da argumentação. Indo agora para as definições. As definições são argumentos quase lógicos, fundados no princípio da identidade, porque, ao contrário do que pensa o senso comum, não há uma maneira unívoca de definir um objeto. Muito pelo contrário, o modo de definir depende das finalidades argumentativas. As definições impõem um determinado sentido, estão orientadas para convencer o interlocutor de que um significado é aquele que deve ser levado em conta. Por isso, elas podem ser conflitantes. Um conflito definicional é dado pela famosa frase: não sou X, mas... Por exemplo, não sou homofóbico, tenho muitos amigos gays, mas não posso ver dois homens andando de mão dada. Nesse caso, a pessoa que disse a frase usa uma definição bem restrita de homofobia. A resposta poderia ser uma definição mais ampla, mostrando que, de fato, ela é homofóbica. Por outro lado, certas definições ganharam um conteúdo bastante amplo. É o caso da palavra fascista, que serve como um insulto para tudo o que é mesmo vagamente de direita. O enunciador, para constituir um discurso, deve levar em conta o discurso do outro, que está presente no seu próprio discurso. Além disso, não se pode pensar o dialogismo que foi proposto por Bakhtin em termos de relações lógicas ou semânticas, pois o que é o diálogo no discurso são as posições de sujeitos sociais, são pontos de vista acerca da realidade. E é justamente o que nós podemos ver nesse exemplo, né, da pessoa que se diz não ser homofóbica. No que diz respeito à comparação, nós temos aqui uma aproximação ou diferenciação de um objeto em relação a outros. Quando se faz uma comparação, não se toma o objeto em si, expondo suas características ou suas funções, mas se escolhe outro objeto mais conhecido e se fazem aproximações entre eles. Muitas vezes, as comparações, embora vigorosas argumentativamente pela aparência de rigor, aproximam apenas aspectos acidentais dos objetos, deixando de lado diferenças fundamentais entre eles, como, por exemplo, o contexto histórico, quando se trata de aproximar acontecimentos. Um exemplo é a afirmação da identidade do nazismo e do comunismo, porque ambos eram regimes totalitários e causaram a morte de milhões de pessoas. Não é pelo fato de terem alguns traços semelhantes que eles são idênticos. Eles variam pela finalidade, pelas forças sociais que os sustentam, pelo gênero de sociedade em que se desenvolveram. Seu discurso também era diverso. Enquanto que o do comunismo era voltado para o futuro, para a construção de uma sociedade igualitária e de um homem novo, o do nazismo era voltado para o passado, para os mitos indo-europeístas que justificariam a supremacia da raça ariana. É do mesmo teor o argumento de que os extremos se tocam, o que permite identificar a extrema-direita e a extrema-esquerda. As comparações vão ter também um papel pedagógico muito forte, pois dão concretude àquilo que é uma abstração. Já a reciprocidade está baseada numa identidade mútua, no princípio de simetria, numa equivalência. A está para B, assim como B está para A. Em uma passagem do Evangelho de Mateus, opera-se com o argumento da reciprocidade. Assim, tudo o que desejardes que os outros façam para vós, fazei também para eles. Nisso se resume a lei e os profetas. Esse é um ensinamento que se encontra em muitos autores antigos e modernos, seja na forma positiva, como aparece em Mateus, seja na forma negativa. Não faças a outrem o que não queres que te façam.
A lei do talião também está fundada no princípio da reciprocidade. Todos os argumentos que pedem ao interlocutor para colocar-se no lugar de alguém dizem respeito ao princípio da reciprocidade, pois o que se pretende é mostrar que, se o enunciatário estivesse no lugar do outro, não agiria diferente. É, por exemplo, um dos argumentos daqueles que desejam a diminuição da maioridade penal. Queria ver se você tivesse um filho morto por um menor. No que diz respeito à transitividade, nós temos aqui uma relação matemática transitiva. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Nesse caso, temos uma consequência necessária. No entanto, na argumentação, o que se tem é um argumento quase lógico, porque a consequência não é necessária, ela é provável. Por exemplo, no futebol, o Brasil é melhor que a Espanha. Por quê? Porque o Brasil ganhou dela na Copa das Confederações. A Espanha é melhor do que todas as demais seleções da Europa, porque havia ganhado a última Eurocopa. Portanto, o Brasil é melhor do que qualquer seleção europeia e vai vencer a Copa do Mundo de 2014. Essa conclusão não é lógica, né? Não é lógica a conclusão de que o Brasil tem a melhor seleção do mundo e de que vai ganhar a Copa de 2014. Como, aliás, a própria realidade encarregou de demonstrar que isso não aconteceu, né? Vale lembrar o famoso 7-1. Na argumentação, podem-se transferir propriedades do todo para as partes e das partes para o todo. Essa transferência pode criar argumentos válidos, que são chamados de divisão, quando se atribui uma propriedade de uma ou de cada parte ao todo. O que vale para as partes vale para o todo. Por exemplo, as peças dessa máquina são de aço, logo essa máquina é de aço. Ou então, de inclusão, quando se considera que uma parte tem as mesmas características do todo, ou seja, o que vale para o todo vale para as partes. Um corpo é um organismo vivo. Ora, o coração faz parte desse organismo, portanto, o coração é vivo. Esses argumentos são quase lógicos. Por quê? Porque os argumentos de inclusão ou de divisão manifestam muitas vezes as concepções de uma dada época. A questão que se coloca para nós é saber quando se podem transferir propriedades do todo para as partes e vice-versa. Isso está sujeito a dois fatores: a natureza da característica a ser atribuída às partes ou ao todo, e o tipo de relação entre as partes e o todo. Quando se diz que um time de futebol é excelente, não se quer dizer que cada um dos jogadores seja excelente. É o conjunto que é excelente. Os lógicos muitas vezes pensam a questão da utilização das formas lógicas de argumentação sem levar em conta as complexidades pragmáticas e semânticas da linguagem. Assim, na questão da transferência das propriedades do todo para as partes e vice-versa, analisam a natureza da característica a ser deslocada e o tipo de relação entre as partes e o todo, e determinam que tipo de propriedade pode ser transportada de um para outras. Uma propriedade relativa sempre produz argumentos inválidos quando é transferida do todo para as partes e vice-versa. No entanto, há casos em que o deslocamento para as partes aparece como mais problemática do que a mesma operação em sentido inverso. Vejamos. O carro é caro, portanto, todas as peças do carro são caras. Todas as peças do carro são caras, portanto, o carro é caro. O argumento que aparece na primeira frase parece mais despropositado do que na segunda frase, pois, pragmaticamente, entendemos que se todo um carro é caro, isso não significa que alguma parte não possa ser barata. No entanto, se todas as partes são caras, parece impossível que o todo, não seja caro. Mais dois exemplos. O carro é barato, portanto, todas as peças do carro são baratas. Todas as peças do carro são baratas, portanto, o carro é barato. Nessa primeira, nós temos exatamente o contrário. Se o todo é barato, parece implausível que ele tenha alguma parte cara. Entretanto, todas as partes podem ser baratas, mas a soma delas pode levar a que um objeto seja caro.
Por isso, pessoal, é importante a gente levar em conta as diferenças semânticas com implicações pragmáticas. A contra-argumentação nesses casos é feita mostrando que não se podem transferir as características da parte para o todo ou vice-versa. O argumentum a pari, ou a simile, o argumento por semelhança, também chamado de regra de justiça, é aquele que postula que casos semelhantes têm que ter um tratamento semelhante. É aquele que recusa a lógica dos dois pesos e de duas medidas. É um argumento fundado no princípio de identidade, porque opera com a identificação de situações. A regra de justiça em direito preconiza que a mesma regra se aplica a todos aqueles que se encontram na mesma situação. O artigo 5º da Constituição Federal em vigência estabelece: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A regra de justiça é contrária à lógica do privilégio. O argumento a pari, dependendo das circunstâncias e da maneira como é utilizado, pode ser um argumento conservador ou um argumento no sentido de propugnar a igualdade. Observem como são diferentes os dois argumentos seguintes. Se um maior de 16 anos e menor de 18 pode votar, então pode responder penalmente, como qualquer outro eleitor, por delitos que venha a praticar. Como todos os cidadãos, os deputados e senadores devem pagar as despesas de aluguel com o seu salário. Na regra do precedente, se supõe a identidade de duas situações. A diferença é que uma precede a outra. Então, argumenta-se no sentido de que a segunda deve, por isonomia, ser tratada como foi a primeira. A regra do precedente é a base do common law, o direito vigente nos países de língua inglesa, pois o que o fundamenta são decisões judiciais anteriores, os precedentes, tomadas em casos semelhantes. Nesses casos, o que se tem é uma generalização a partir dos casos particulares. O argumentum a contrário, o argumento pela oposição, é o inverso do argumentum a pari, o que significa que ele apela para o fato de que, se uma situação é vista de determinada maneira, a situação oposta deve ser considerada de maneira diversa. É citado aqui o exemplo do jornalista Francisco Bosco, em um artigo intitulado Dois Pesos e Duas Medidas, publicado no Globo. Isso em resposta a Luiz Felipe Pondé, quando falou que o humor deveria atingir a todos os grupos sociais, incluindo negros, índios, gays e nordestinos. E por quê? Porque se os humoristas defendem a liberdade, defendem que podem trabalhar com humor mesmo em questões de religião, não se pode impedir que este humor também atinja os homossexuais, as mulheres, os índios, os negros. No entanto, o jornalista Francisco Bosco aqui mostra que não são semelhantes os grupos identificados na argumentação de Pondé. Ele diz: negros, índios, gays e nordestinos são minorias, identidades que sofrem preconceitos, respectivamente de raça, etnia, sexualidade e região. Já os cristãos formam o maior grupo religioso do planeta, com cerca de 33% da população mundial, seguidos pelos muçulmanos, com 22%. No Brasil, segundo o censo de 2000, quase 90% da população brasileira é de cristãos. A diferença quantitativa ainda não é, entretanto, a resposta à pergunta de Pondé, mas ajuda a chegar até ela. Minorias são discriminadas e sofrem consequências reais por causa de preconceitos que têm em mentalidades como as dos monoteísmos, uma fonte privilegiada de formação. No que diz respeito ao argumento dos inseparáveis, nós temos aqui uma associação indissociável entre duas situações, porque se considera que uma está inextricavelmente ligada à outra. É esse o argumento que funda a famosa frase: não se faz omelete sem quebrar os ovos. É o argumento que diz que só podemos criar empregos para todos pagando um preço ambiental. Só podemos assegurar o fornecimento de energia indispensável ao desenvolvimento admitindo algum sacrifício ambiental.
São desse tipo os argumentos como: se alguém é evangélico, então é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa tática argumentativa é destinada a deixar o adversário sem margem de manobra, a menos que ele consiga mostrar a falácia da indissociabilidade dos dois termos. O princípio da não contradição diz que alguma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Nós temos aqui a contradição e a incompatibilidade. A contradição é a oposição de uma ideia e de sua negação, bem como a atribuição de dois atributos contraditórios. Por exemplo, esse líquido é água e não é água. Essa água é insípida e tem um gostoso sabor. Teremos aqui, portanto, uma contradição. Já a incompatibilidade refere-se a duas proposições que não podem coexistir no mesmo sistema, sem se negar logicamente. Essa questão de conviver no mesmo sistema é extremamente importante. No sistema do conhecimento biológico básico, não se pode dizer que uma virgem teve um filho. No entanto, no sistema mítico, quando se narra a história de um Deus feito homem, sempre ele nasce de uma virgem, porque se viesse ao mundo pelos meios pelos quais todos passamos a existir, ele não seria Deus. A questão da incompatibilidade é quase lógica, porque ela se aplica a objetos definidos a partir de suas qualificações. E como vimos, a definição não é unívoca como se pretende. Alguns provérbios, por exemplo, mostram a impossibilidade de convivência de termos incompatíveis. Não se pode ser juiz e parte no mesmo processo. Não se pode servir a dois senhores. Pode-se contra-argumentar mostrando que certas incompatibilidades apresentadas não têm nenhum sentido ou ainda que elas podem ser desfeitas. Pode-se também utilizar a incompatibilidade como um valor irônico para efeitos argumentativos. Não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. A reductio ad absurdum, a redução ao absurdo, é também chamada argumento apagógico, que vem do grego apagogé, que quer dizer ação de desviar-se do caminho certo. Na lógica, a redução ao absurdo consiste no raciocínio em que se deriva uma contradição de uma premissa, mostrando que ela é falsa. Por exemplo, alguém afirma que não há regra sem exceção. Neste caso, outra pessoa pode replicar: você acabou de enunciar uma regra. Portanto, ela deve admitir exceções, visto que todas as regras as apresentam. Neste caso, a sua regra é falsa. O argumento apagógico consiste em tomar uma proposição como verdade, para dela tirar conclusões absurdas, e assim mostrar a sua falsidade. Por exemplo, fumar não pode ser um mal. Hitler não fumava. O trânsito é um mal, porque muitas pessoas perdem a vida em acidentes. Se não houver trânsito, não haverá mortes. Então, vamos proibir a circulação para salvar vidas. Vamos ter também o princípio do terceiro excluído, que é aquele que admite apenas a verdade ou a falsidade de uma proposição, não acolhendo uma terceira posição. Esse argumento é aquele que apresenta duas posições como as únicas possíveis existentes. Talvez o mais célebre argumento do terceiro excluído seja a chamada aposta de Pascal. Nos pensamentos, esse filósofo francês mostra que não se pode saber com certeza se Deus existe ou não existe. Ele então formula assim o seu argumento para propor que se deve acreditar em Deus. Se você acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho infinito. Se você acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda finita. Se você não acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho finito. Se você não acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda infinita. Então vejam que nós temos aqui esse argumento do terceiro excluído leva as pessoas, né, a acreditar em Deus. Né? Por quê? Porque se ela acredita em Deus e ela estiver certa, o ganho dela vai ser infinito. Agora, se ela acredita em Deus e estiver errada, né, a perda dela não vai ser infinita, ela vai ser finita, só enquanto durar a vida dela. Se ela não acredita em Deus e estiver certa, o ganho dela também vai ser finito, não vai ser para sempre. Agora, se ela não acredita em Deus e estiver errada, né, e Deus existir, a perda dela será infinita.
Então, é mais aconselhável aqui acreditar em Deus. Nós vamos ter também o dilema. O dilema apresenta uma disjunção entre duas teses, um desdobramento que remete a cada uma delas e uma idêntica conclusão, seja qual for a alternativa escolhida. Por exemplo, o colunista Sérgio Augusto escreveu no caderno Aliás do Estadão, em 2006, sobre o presidente Lula. Ou sabia de todas as falcatruas cometidas pelos delinquentes do PT, ou é o chefe de Estado mais trouxa de todos os tempos. Então vejam, o que nós temos aqui, ou o presidente Lula sabia das falcatruas cometidas pelos delinquentes do PT ou não sabia. Se ele sabia, é conivente com elas. Se não sabia, é o chefe de Estado mais trouxa de todos os tempos. Então, não é um bom governante. Né? Então, sendo um ou outro, né, o que a gente vai ter aqui é uma conclusão, é a mesma conclusão. Não é um bom governante. Então, o dilema ele leva aqui à mesma conclusão. Ok, pessoal? E nós finalizamos aqui esta aula. Bons estudos a todos e até a próxima.